Glória a Deus, digam bom dia. Bom dia. Aleluia. Vamos todos louvar a Deus. Já oramos em línguas, ainda podíamos estar aqui mais um bocadinho a orar, sem esforço, sem opressão. Estávamos aqui a louvar a Deus, a orar em línguas, em nome de Jesus. Agora vamos louvar a Deus e depois vamos falar a palavra viva de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje o título da mensagem que eu vou falar é sobre palavras. Glória a Deus. A Karina já esteve a falar alguns versículos bíblicos, Isabela e todos nós, e tivemos a orar 15, 20 minutos em línguas em nome de Jesus, para nos edificarmos, para nos fortalecermos em nome de Jesus. E também agora vamos fazer um barulho santo, cantando e louvando a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que vamos cantar? Bendize ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas manhãs, na casa do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos juntos, bendizei ao Senhor, as senhoras também bendizei ao Senhor, servos do Senhor, os jovens bendizei, os homens fortes bendizei, na casa do Senhor, os menos jovens bendizei as mãos, os passarinhos bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor e todos juntos, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas manhãs, na casa do Senhor. Que cada um de nós seja o instrumento na mão do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas manhãs, na casa do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, e o Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele salvará, deleitar-se-á sobre nós com alegria, calar-se-á por amor, se alegrará sobre nós, se alegrará sobre nós com... Ai, mas que barulheira logo de manhã! No meio de nós, poderoso, Ele salvará. Sou uma criação nova. Sou salvo, se antes já era rabugento, agora já não sou. Velho já, antes tinha uma má atitude, agora já não tenho. Eu nasci, só às vezes quando tenho fome, pecado eu sou mais que vencedor. E sou uma criação nova que o Senhor criou todos juntos. Sou uma criação nova, sou salvo sim, agradeço a Deus. Velho já passou, Senhor, eu nasci, sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Eu sou uma criação nova que o Senhor criou. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Deus está vivo, Ele está aqui. Deus está vivo, Ele está aqui.
Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. Eu tenho a vida, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em minha paz. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Eu tenho a paz da natureza e a sua habilidade. Eu tenho a paz de Deus em mim. É isto que me faz cantar logo de manhã. É isto que me faz cantar. Mas o quê? Dos meus pecados livre estou. Há pessoas que dizem que não gostam de cantar. A gente gosta. É isto que me faz cantar. E ao mundo eu vou anunciar o louvor, a adoração. Abre o nosso coração para Deus. Anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Barulho santo, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto, ó Pai. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, vem Santo Espírito, e o teu amor é para sempre. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, todos juntos aqui. E o seu amor é para sempre. Outra vez. Tu és meu Deus e eu te louvo. Vamos cantando com a presença de Deus. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, sempre é bom, e o seu amor é para sempre. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, sempre é bom, e o seu amor é para sempre. Melhor que a vida é o teu amor, a tua presença, o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor, oh Pai, obrigado. Meus lábios te louvarão, Pai, e o teu nome bendirão.
louvarão, e o teu nome eu bendirei. Minhas mãos em teu nome erguerei, ó melhor, melhor que a vida é o teu amor, a tua presença, Senhor. Melhor que a vida é o teu amor, nada é mais importante. Meus lábios te louvarão e o teu nome eleva. Ser cristão é minha inspiração divina com o Espírito Santo. Mãos em teu nome erguerei, Senhor, cura, ajuda, liberta. Meus lábios te louvarão e o teu nome eu bendirei. Minhas mãos em teu nome erguerei. Oh, la la la, la 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 la. Que barulho santo tão bom. La 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 la. La 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 la, o melhor. La 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 la. Que barulho santo tão agradável, ó melhor. La 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 la. Chora la la la, ó melhor. Melhor que a vida é o teu amor, melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão e o teu nome eu bendirei. Oh, eu derramo bênção em nome de Jesus. Em teu nome erguerei, meus lábios te louvarão e o teu nome eu bendirei. Minhas mãos em teu nome erguerei, ó meus lábios te louvarão e o teu nome eu bendirei. Minhas mãos em teu nome erguerei. Meus lábios te louvarão e o teu nome eu bendirei. Minhas mãos em teu nome erguerei. O teu amor aos céus se estende e a fidelidade até às nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, e as-me dás a mão, encontro paz. O teu amor enche meu coração e encontro paz à sombra do teu perdão. Me satisfaço na abundância da tua casa, dos teus rios de alegria beberei. Tu és meu rei, ó, dos teus rios de alegria beberei. Tu és meu rei. Amém, amém, glória a Deus. Podemos todos nos sentar em nome de Jesus, aleluia. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, por este dia,
por esta semana, por este mês, pela vida, pela saúde, pela prosperidade, pela tua ajuda, pela tua direção nas nossas vidas, em nome de Jesus. E todos concordam, dizem comigo, amém. Glória a Deus. Então, graças a Deus, hoje dia 7 de dezembro do ano 2025, domingo, estamos aqui em quarteira. Eu vou falar uma palavra que é sobre palavras, glória a Deus. Mas antes, queria falar algo. Ainda ontem estava a preparar a mensagem, a escrever aquilo que estava no meu coração, e quando durante a semana ando orando e ando de um lado para o outro no trabalho, no negócio também, que Deus ministre o meu coração, e depois vou também gravando a voz no telemóvel para não esquecer aquilo que Deus me diz. Glória a Deus, porque a gente deve de apontar aquilo que Deus fala no nosso coração, da mesma maneira. Com o funcionário, quando está com o patrão dá a instrução, ele aponta aquilo que o patrão diz para depois executar, glória a Deus. E então estava a preparar a mensagem no escritório, a escrever, e depois pensei assim, quando acabar de preparar a mensagem, mais ou menos, lá vi das 2h30 até às 4h, a compilar as coisas, às 16h, e depois vou lavar o carro. Mas o tempo estava a ficar assim, quase a chover, e às vezes gente quando está em casa, que o tempo está assim mais fosquezinho, a tendência é a pessoa se meter no sofá, e depois punha a mantinha no sofá, Betinha, e deixava-me dormir ali um bocadinho. E pensei assim, bem, acabo agora de estudar, vou um bocadinho para o sofá. Não me apetece muito a lavar o carro. De repente dei comigo, já estava a sair da porta, fui à garagem, fui lá buscar os detergentes, comecei a lavar o carro e a orar em línguas. Olha, graças a Deus, ali em 10 ou 15 minutos o carro ficou lavadinho, que eu gosto de ver o carro lavado, e depois Deus me ajudou também, fui varrer a garagem e lavar a garagem também, que estava com um bocado de pó, e consegui fazer isso tudo. Mas e depois ainda tinha trabalho de escritório, pensei, faço no domingo à tarde ou amanhã, como é feriado, aqui é feriado, mas Deus me ajudou e graças a Deus fiz o trabalho todo de escritório, e para que as pessoas, faz conta que as pessoas não nos ouvem, já não tenho nada para fazer o fim de semana, sempre a gente tem algo para fazer, passear e tudo, mas aquilo, queria lavar o carro, já lavei, lavar a garagem também para aquilo estar tudo arrumadinho também, e fazer o trabalho de escritório, e graças a Deus aqui estou que nem um passarinho livre, porque Deus nos ajuda, já viu? E enquanto lavava o carro, orava em línguas. Passou uma vizinha e perguntou, está tudo bem? Eu disse, está. Porque ela estava-me a ouvir orar em línguas. Está tudo bem, João, está. E eu continuei a orar em línguas. Se a Betinha passasse ou a Nélia, pronto, já sabia o que estava a orar em línguas, já estão habituadas, estão aqui na reunião também. Outra vizinha perguntou-me se estava tudo bem. Estava tudo bem. E orando em línguas, glória a Deus. Até é importante a gente orar em línguas. E eu queria começar aqui pela palavra, em 1 Coríntios 14, 1 e 2, diz assim: segui o amor, já viu? Todas as reuniões que a gente dá, ou quando eu peço para alguém dar uma palavra, toda a palavra deve ser fundamentada na palavra de Deus, não nos nossos achos, não no nosso penso, mas naquilo que Deus diz. Então a gente precisamos nos alinhar a cada dia com a palavra de Deus. Já viu, o mundo passa e a sua concupiscência, as coisas do mundo, as alegrias, as tristezas, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a nossa vida deve ser fundamentada não nas bênçãos, porque as bênçãos vêm e vão. O carro é hoje novo, amanhã é menos novo. A gente hoje parece que ama muito, amanhã, se não é tão favorável, a gente sem querer desama, porque somos humanos. Os filhos às vezes chateamos e depois reconciliamos e tudo mais. Às vezes no dinheiro temos mais, outras vezes temos menos, vai sempre haver chatices, mas o mundo cada vez vai tanto pior, mas aquele que confia no Senhor há uma proteção. Por isso nós declaramos também o Salmo 91, glória a Deus, que a palavra deve estar junto de nós, na nossa boca e também no nosso coração. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo,
À sombra do Omnipotente descansa. Não é só de falar, mas é uma realidade. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confio. Então o mundo cada vez vai estando mal a pior, mas há uma proteção sobrenatural para os filhos de Deus, para aqueles que confiam em Deus. Glória a Deus. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, e sempre Deus confirma a palavra com sinais, prodígios e maravilhas, há pessoas que têm dores nas costas, dores no meio das costas, problemas nos discos. Jesus é o Senhor que nos sara, que nos cura e que nos ajuda e que nos liberta. Então, os dons do Espírito Santo se manifestam para Deus suprir as necessidades das pessoas. Porque Jesus veio à Terra para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Tudo o que vem para matar, roubar e destruir a sua vida nunca é de Deus. Mas Jesus veio, ou vem à nossa vida quando nós permitimos, para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Estava a agradecer a Deus e estava a pensar nestas coisas, que graças a Deus estamos em dezembro, os meses das constipações, das doenças e todas essas coisas, e a gente estamos aqui vivos e saudáveis. Passamos a pandemia, glória a Deus, e ultrapassamos tudo isso sempre em saúde divina, porque Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos cura, Ele é o Senhor que nos ajuda e supre cada uma das nossas necessidades. Eu não estou só a falar isto para encher a mensagem, para dizer umas coisas bonitas, mas Ele é o Senhor que nos cura, que nos ajuda e que supre as nossas necessidades. Então há que servir a Deus. Ou diz, não é preciso servir a Deus, não vamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nas ideias deles, nos princípios deles. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Mas o outro não e a vida vai bem. Eles que sigam a vida dele, nós seguimos a Jesus. Pomos Jesus em primeiro lugar, por isso é que nos levantamos de manhã e estamos aqui a servir a Deus. Glória a Deus. E quando a gente busca a Deus, que ainda hoje de manhã, quando orava em línguas, Deus me fez lembrar, quando buscamos a Deus, Deus sempre nos galardoa. O que é galardoar? É recompensar. Então, cada um de nós estamos aqui, eu e todos nós, não só vós, mas todos nós, somos galardoados e recompensados, glória a Deus. Há pessoas com problemas de articulações nos joelhos, problemas nas articulações, dores nas rótulas dos joelhos. E em nome de Jesus, como profeta de Deus, eu declaro o poder e a unção de Deus sobre as rótulas dos joelhos. Há pessoas que se sentem picadas nas rótulas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo vida e saúde sobre rótulas dos joelhos. Você está sentindo como um calor. Simplesmente receba, não se fez. Não diga que Deus não cura hoje, que Deus não ajuda, que tem que ser operado e que Deus não ouve as suas orações e que você é um falhado, isto e aquilo. Simplesmente ponha essas ideias de parte e receba o poder e a vida de Deus sobre si. E cada um de nós aqui, inclusivamente eu, recebamos saúde divina. Já viu, cada vez que eu ponho o meu corpo à disposição de Jesus, no outro dia dizia isto à Isabel, cada vez que eu ponho o meu corpo à disposição de Jesus, que os dons do Espírito Santo se manifestam, eu recebo saúde divina no meu corpo. Então a grande missão é nós semearmos para colher. Semearmos a nossa vida, semearmos a nossa voz, semearmos o nosso tempo, semearmos o nosso dinheiro, que Deus sempre nos abençoa, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu não estou a dizer isto para contentar as pessoas, para dar uma boa mensagem bonita e tudo mais, para me dar os likes, mas simplesmente falo debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor é sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E que quão grande virtude, quão grande honra é nós sermos vasos nas mãos do Senhor. Termos comunhão com Deus e ouvirmos a sua palavra. A palavra que nos ajuda,
que nos sara, que nos cura, que nos alimenta, que nos direciona em nome de Jesus. Aleluia. E diz em 1 Coríntios 14, 1-2, seguir o amor. A gente precisa de seguir o amor. Há pessoas que querem as curas, querem as bênçãos, querem as coisas, querem as manifestações, mas não querem seguir o amor. O amor não é um sentimento. No entanto, andar em amor, andar com Jesus traz bons sentimentos. O sentimento de perdoar, não julgar, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. E diz a Bíblia, 1 Coríntios 14, 1-2, há pessoas que têm a garganta inflamada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vida e saúde sobre a tua garganta, sobre as tuas cordas vocais, sobre toda a tua garganta. Ordeno toda a inflamação, seque desde a raiz em nome de Jesus. Fala vida e saúde debaixo da unção de Deus. Já viu porque é que há bocadinho impus as mãos sobre as pessoas? Estando debaixo da unção de Deus, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E a vida que nós vivamos na carne, vivamos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e nos ama e se entregou a si mesmo, se entregou a si mesmo por cada um de nós. Deu a vida por cada um de nós. Seguiu o amor. Então a gente precisa sempre seguir o amor. Lembre-se disso. Seguir o amor é seguir Jesus. Jesus diz, olha, ora por aqueles que nos maltratam e vos perseguem, para que sejamos filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a bênção deixa sobre justos e injustos. Se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem as pessoas, os publicanos, também o mesmo? Sede vós perfeitos ou amadurecidos, como é vosso Pai que está nos céus. Então seguiu o amor. Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 1-2, glória a Deus. 1 Coríntios 13 fala acerca do amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E depois diz assim, porque o que fala em língua desconhecida, falar. Hoje o título da mensagem é também falar. Quando eu falo em língua, estou falando. Não falo aos homens, diz que ninguém fala aos homens, senão a Deus. Até é importante falarmos aquilo que Deus diz. Quando eu falo em línguas, também estou falando com Deus acerca de ansiedades, acerca de preocupações, como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser a minha semana, a desabafar com Deus, é que Ele fez-me isto, é que Ele fez-me aquilo, como é que vai ser o outro mês. E eu às vezes sei. Embora a Bíblia diz que o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o Espírito Santo de Deus muitas vezes me dá entendimento, revelação do que eu estou a orar. Então, às vezes estou a apresentar diante de Deus as minhas ansiedades, as minhas preocupações, ou é que fui maltratado aqui, que fui maltratado acolá. O nosso Espírito se junta ao Espírito Santo de Deus. Já viu o apóstolo Paulo? Foi maltratado, foi injuriado, e ele apresentava todos esses assuntos nas mãos de Deus, orando em línguas, falando com Deus, falando. Pessoas só falam dos outros, nós não vivemos assim. Pessoas só criticam os líderes, nós não vivemos assim. Pessoas só criticam os patrões, graças a Deus que nós não vivemos assim. Oramos pelas pessoas que têm autoridade, às vezes não apetece orar, mas quando estamos orando em línguas, também o Espírito Santo faz nós orarmos, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. A gente não quer chatices. Uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E é importante a gente orar. E é importante a gente falar palavras em espírito, declarar a palavra de Deus. Porque a gente quer uma vida quieta e sossegada. Perdão. Não há, aquele amor é indestrutível, aquele casal é eterno, esqueça isso.
que não há só Jesus, só a gente seguindo o amor que é Jesus é que permanece para sempre. Hoje amamos, amanhã sem querer desamamos, hoje amamos, amanhã sem querer odiamos, hoje já não odiamos, temos uma natureza diferente, mas às vezes o nosso coração muda em relação às pessoas. Eu há tempos tentava saber onde é que um casal que estava fora do Algarve estava cá numa parte do Algarve e tinha desejo de os ver e de compartilhar e tudo mais. Eles fecharam-se, hoje o meu coração já não está para aí virado. Glória a Deus. É importante a gente orar e buscar a Deus e buscar o incentivo de Deus, o desejo de Deus, a motivação de Deus na nossa vida. Já vi, hoje estou aqui a falar outra vez. Vejo-me com um colete branco ou claro. Já é a segunda vez que eu digo isto. Não sei porque é que digo, mas vejo-me com um colete branco ou claro a pregar por baixo do casaco. E talvez que é uma cor que eu gosto bem. No outro dia estava numa loja e perguntei se tinha algum colete branco assim com coisa em bico. Não. E depois vi uma blusa azul também clarinha, muito bonita, se tinha em bico também. Não tinha. Mas, graças a Deus, Deus supre a minha necessidade e eu desejo um colete branco ou assim clarinho, ou então azulinho clarinho. Acho que fica bem com esta roupa e é uma cor que eu também me gosto de ver, glória a Deus. Porque Deus promete suprir todas as nossas necessidades, glória a Deus. E lembre-se que Deus é o nosso Pai, segundo as riquezas dele, Ele promete suprir todas as nossas necessidades e diz que Deus dá bens àqueles que lhe pedem, porque nós somos filhos de Deus, podemos pedir o Pai e Ele supre as nossas necessidades a cada dia. Então, glória a Deus, ser cristão é muito bom. Confiar em Deus é muito bom. Orar em espírito é muito bom. Declarar a palavra de Deus é muito bom. Semear no reino de Deus é muito bom. Glória a Deus. Então, graças a Deus, tenho quase 59 anos, já vou tendo mais juízo na minha cabeça, já vou-me aproximando mais de Deus. E há pessoas que antes serviram a Deus, que os anos deviam ter mais juízo, já começam a ficar com menos juízo. Sabe porquê? Porque não oram, nem têm comunhão com Deus, alguns já foram líderes, já falaram a palavra de Deus, ou já não honram a Deus com dízimos, com ofertas, com a sua presença, tudo o resto. Então, com os anos passam, a gente deve estar cada vez mais perfeitos, entre aspas, mais próximos de Deus. E há pessoas que às vezes entram no desleixo. Então, devemos seguir ao Senhor, glória a Deus. Caleb tinha 85 anos e foi fiel a Deus e disse, hoje já tenho 85 anos. E perguntaram, tinhas artroses? Olha, a mesma força que eu tinha os 40 é a mesma força que eu tenho os 85 anos. É a mesma força para subir, para derribar, queria-se alistar na guerra. Disseram, mas tu já não tens idade para ir para a guerra, mas eu sinto a mesma força e o mesmo vigor. Eles não queriam, ele disse, mas eu sinto a mesma força e o mesmo vigor. Mas tu não tens idade de ir para a guerra, mas eu sinto a mesma força e o mesmo vigor. E tanto insistiu, que foi conquistar aquilo que Deus já lhe tinha dado, em nome de Jesus. Deus dá as coisas e nós temos que conquistar. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que sentem como uma névoa nos olhos. Os olhos baços, problemas nos olhos, o Senhor é o Senhor que nos sara, que nos cura, que nos ajuda e que nos liberta. Receba saúde divina sobre os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu também quero e também usufruo desta unção de Deus sobre os meus olhos. Pela graça de Deus, tens ajudado e tens restaurado os meus olhos e a minha vista, em nome de Jesus. Já viu se a água está aqui? Eu também quero água. Não é como alguém dizer, não, que eu sou parvo. Beneficiamos da água viva de Deus, da presença viva de Deus, que Ele é o Senhor que nos sara, o Senhor que nos cura. Voltando outra vez, segui o amor. Glória a Deus. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, não é daqueles que entregaram a vida a Jesus.
daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Quando nós amamos a Deus, sempre com a ajuda do Espírito Santo, quando a gente ama a Deus, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você e eu, sem querer, fizemos um deslizezinho aqui, um deslize acolá, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós amamos a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Simplesmente só temos que confiar no Pai. E aquilo que o Pai testifica o nosso coração para nós fazermos e executarmos, e lembrando-se que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há mais pessoas que têm como uma névoa sobre os olhos, não sei se usam lentes, se têm óculos, têm como uma névoa sobre os olhos. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que essa névoa saia dos olhos, que os olhos se restabeleçam em nome de Jesus. Já viu Jesus? No tempo dele curava cegos. Se curava cegos, também curava pessoas com falta de vista. Se curava pessoas com falta de vista, também curava pessoas com miopia. Jesus é bom, ele se promete e sara todas as nossas enfermidades. Nenhuma das enfermidades que porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. E às vezes pessoas têm medo de pedir a Deus. Oh, Deus cura-me. Não diga se é da vontade de Deus. Porque a Bíblia já declara que Ele é o Senhor que nos sara, que nos cura e que nos liberta. Simplesmente vamos direcionar a água para aquilo que nós necessitamos. E a Bíblia diz assim em João 14, versículo 13 a 31. Diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quando pedires em meu nome, passa sempre em nome de Jesus. Nem em nome da Virgem Maria. Em nome de Jesus. Não andar a pagar missas, não andar em procissões, não andar na idolatria, que isso atrai demónios à vida das pessoas. Isso atrai problemas. Atrai chatices, atrai doenças, atrai tudo isso. E tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E as pessoas às vezes têm medo de pedir. Pode Deus castigar. Deus não vai castigar, vai galardoar, recompensar. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Jesus está a dizer, eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro ajudador. Jesus era um ajudador. Era uma pessoa que levantava. E Ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro ajudador. Já vi as pessoas que se dizem testemunhas de Jeová, falsas testemunhas, dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. E Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Outra pessoa ajudador. Ele era um ajudador e Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador. Ah, mas isso não é importante. Não é importante. Como é que você e eu ou qualquer pessoa pode ser cristão sem o Espírito Santo de Deus? Lê ali umas rasazinhas e tudo mais e tenta ser cristão bonzinho. Não há isso, esqueça isso. Nós não conseguimos seguir a Deus sem o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai e vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo fica connosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis. Oh, Deus quer que a gente o conheça a cada dia mais, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Órfãos é sozinhos.
Olha, desenrasca-se aí agora até à vinda de Jesus. Ai, muitas tribulações, muitas aflições. Não vos deixarei órfãos. Órfãos, imagina-me um miúdo. É órfão, não tem o pai, não tem a mãe para cuidar dele. Como é que o mocinho vai viver? O mocinho ou a mocinha, como é que vai viver? Como é que se vai sustentar? Como é que se vai livrar dos perigos? Então, a nossa missão como pais é ajudar os filhos até à idade adulta. E mesmo em adultos, nós continuamos a ser pai. Com Deus é da mesma maneira. Então Deus, o Pai, ajuda os filhos a crescerem, mesmo quando os filhos já são grandes, já são apóstolos, é maior que Deus. Acima de tudo temos o nosso Pai. Alguns ficam arrogantes com o título que dão ou pensam que têm. Mas esqueça isso. O mundo passa, os títulos passam. E eu tenho uma grande igreja. Mas um dia você vai estar com Deus lá, na sua grande igreja. Porque eu saiba, quem morreu na cruz do Calvário é Jesus. Quem pagou o preço é Jesus. Não foi o seu apostolado nas pessoas que você tem na igreja. Porque as pessoas que você tem lá foi Deus que trouxe. Mas as pessoas não são suas, são de Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas o ajudador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Já vi ontem, ia-me esquecendo de telefonar a alguém e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que tinha que telefonar para aquela pessoa. O Espírito Santo nos ajuda, nos guia. O Espírito Santo está comigo sempre para nos ajudar. É nosso conselheiro, é nosso protetor, ajuda em todas as áreas da nossa vida. E me guia, ouça bem isto, na vontade do Pai, não é na nossa vontade. Imagina um miúdo, está agarrado com o braço da mãe e quer ir para um lado. E a mãe agarra nele firme, para ir na vontade que a mãe quer, no sítio correto que a mãe... Então, o Espírito Santo nos guia, não no nosso caminho, lembre-se, na vontade do Pai. Imagina o filho quer ir para a estrada, puxa e não sei o quê, e a mãe agarra firme e não deixa ir para a estrada por causa dos perigos. Então, lembre-se que o Espírito Santo de Deus sempre nos guia na vontade do Pai. Não é na nossa vontade. E isto é muito importante. O Espírito Santo sempre nos guia na vontade do Pai, por isso é importante a gente orar. E depois há aqueles filhos perringões. Eu quero ir para ali, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E às vezes o pai ou a mãe também devem de corrigir os filhos. Glória a Deus. Hoje pensam que já não corrigem e depois são mal educados com os professores, com as professoras, mas a culpa está nos pais. Sabe porquê? Porque não corrigem os filhos. Glória a Deus. Então a disciplina também faz parte do crescimento, glória a Deus. Então Deus também nos ama e também nos corrige, não com doenças, não com problemas, não com enfermidades, mas nos ensina aquilo que é útil e nos guia no caminho em que nós devemos andar, glória a Deus. E João 16, versículo 7 a 13 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, disse Jesus, porque convém que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo sempre nos guia na palavra de Deus, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Imagina que estávamos no tempo de Jesus. Jesus estava aqui comigo me ajudando, glória a Deus, era uma bênção. Mas imagina que estava alguém dando uma reunião em Almancil. Jesus estava aqui, não podia estar em Almancil, ou em Olhão, ou em Espanha, ou em França, ou Itália. Então Jesus, por isso Jesus disse, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então hoje o Consolador, o Espírito Santo, está aqui. Outras pessoas têm uma reunião que invocam a Deus,
o Espírito Santo de Deus está lá e pode estar em todo e qualquer lugar, mas Deus não tem controle do mundo. Deus só está na vida das pessoas que lhe pedem ajuda. E não é só porque a pessoa é cristão que tudo vai correr bem. A gente tem que estar ligados a Deus sempre e pedir a ajuda de Deus. Porque cristãos, às vezes a vida é problema atrás de problema. Mas ele já entregou a vida a Jesus e porquê todas essas coisas? Porque ele quer viver a vida em função dele. Mas se nós dobrarmos o nosso joelho, pedirmos a ajuda de Deus, pedirmos a direção de Deus, então Deus ajuda e direciona. O Espírito Santo de Deus está connosco para nos ajudar. Para nós também divulgarmos a palavra e por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Palavras. Pela fé entendemos, diz lá em Hebreus 11:3, que os mundos há o mundo natural e há o mundo espiritual. Há mundo invisível e há mundo real. Há coisas naturais e há coisas espirituais. Diz que pela fé entendemos, pela fé há compreensão que vai à nossa vida. Entendimento e revelação. Eu estou a falar a palavra de Deus e compreendo, entendimento, compreensão vai às nossas vidas em nome de Jesus. Unção de entendimento, de revelação, de crescimento vai às nossas vidas em nome de Jesus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, não pelo Big Bang, pela palavra de Deus foram criados. Foram e são criados. De maneira que aquilo que se vê, o que é que a gente vê? Olha ali a praia, olha aquele campo bonito, olha aquelas pessoas todas bonitas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Qual é que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Uma galinha e depois um galo, acasalaram, e depois a seguir nasceu pintainhos. Deus fez o homem macho, fez o homem fêmea, acasalaram e depois começaram a nascer os filhos. As árvores, as plantas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Então Deus falou a palavra. A nossa vida precisa de ser fundamentada na palavra. Não falarmos o que o mundo fala. O mundo às vezes está programado. Segunda-feira é um dia mau, segunda-feira é o dia da lama. A gente não fala isso. O mundo fala isso. Mas nós tiramos a espada e declaramos: eu habito no teu esconderijo e à tua sombra eu descanso. Como é que vai o negócio? Graças a Deus, Deus ajuda. Estamos a dizer uma oração. Não é só ser cristão o domingo o dia do Senhor. Todos os dias são dias do Senhor, glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então clamaram ao Senhor, já viu, o povo de Deus clamou ao Senhor, diz no Salmo 107, 19 e 20, e também é para nós. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Há pessoas que andam sempre angustiadas. Sempre angústia, sempre problemas. Não querem fazer as coisas à maneira deles, depois andam sempre angustiados. Clamaram ao Senhor na sua angústia e Deus ama as pessoas. Oh, Deus ama as pessoas. Clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Deu um sinal. Oh, Senhor, dá-me um sinal. Meu amigo, Deus não fala por sinais. Pare com essa conversa. Pare com essas orações. Deus não fala por sinais. Como é que Deus fala? Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. E como é que a palavra vem? Você orando em línguas e vai orando em línguas, vai uma palavra, ou às vezes vai meditar
e vem uma palavra, às vezes está uma reunião e vem uma palavra. Diz que uma boa palavra o anima, o traz ânimo. Eu uma vez uma pessoa estava doente e eu no meio da angústia comecei a orar em línguas, 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 comecei a orar em línguas no meio da ansiedade. Ora em línguas e de repente ali há algum tempo veio uma palavra no meu coração. Eis que assim acontecerá, eis que tudo se curará. E eu compartilhei com essa pessoa. O Senhor está dizendo no meu coração que eis que assim acontecerá, tudo se curará. E não foi instantâneo, mas eis que assim aconteceu e tudo se sarou para a honra e glória de Deus. Então clamaram ao Senhor, na sua angústia Ele livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Mas agora vamos aumentar o nosso entendimento. Não é necessário que a gente esteja a passar angústias para clamar ao Senhor. Porque Deus quer que a gente vá de fé em fé, de glória em glória. Então vamos tendo comunhão com Deus. A palavra vem sobre nós, não é preciso andar sempre ir para baixo. Eu vi o que é um avião. Vai para baixo e depois vai para cima. E depois vai para baixo e vai para cima. Por isso é que ainda gostam de andar naqueles carroçalos da feira que vai para cima e vai para baixo. Às vezes as pessoas largam a prótese. Eu acho que fazia lá xixi, mas não digo a ninguém. Ficava tudo cheio de medo. Tem coisas que eu agito a minha mente e o meu coração, a minha alma, raspa-te lá. Não vou para lá. Deus não quer que ande naquelas coisas. Eu gosto de andar em paz. E glória a Deus, quando ando no avião, faço uma oração em nome de Jesus, diga eu confio no Senhor, e o outro diz, mas o voo é seguro, mas eu confio em Deus. Mas tudo vai correr bem, disse eu confio em Deus. Uns confiam nos pilotos, outros confiam nisto e naquilo, mas eu confio no Senhor. E comecei a orar, e o outro mete os fones nos ouvidos e foi ouvindo a música. E eu fui orando em línguas o tempo inteiro. Mas o que é que os outros vão pensar? Não me importa absolutamente o que os outros vão pensar. Importa o meu coração estar conectado com Deus, que o meu refúgio vem do Senhor. Que os outros pensam, que os outros acham, para mim não me importa absolutamente nada. Interessa o meu coração estar ligado a Deus, glória a Deus. Então clamaram ao Senhor e Deus enviou a sua palavra. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz, visto bem porque eu valo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Então Deus vala com a sua palavra para a fazer cumprir. E diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria por ele não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então aquilo que Deus diz, ele fala. Diz que a palavra de Deus é viva, já viu? E se você come uma coisa viva, ganha vida. A palavra de Deus é viva. Estamos a receber vida. Já vi, a gente recebe a palavra, estamos aqui e recebemos a palavra. O louvor é bom, a oração em espírito é bom, mas precisamos da palavra. Há igrejas que é só anúncios, só publicidade, só shows musicais, mas não tem a palavra. Não, os pastores estão preparados na palavra. Não é muita teologia, é palavra viva. Há pessoas que têm problemas nos dedos dos pés. Dedos dos pés adormeço em nome de Jesus. Eu falo vida sobre os seus pés em nome de Jesus. Falo vida sobre a circulação do seu corpo em nome de Jesus. Jesus é o Senhor que nos sara. Jesus é o Senhor que nos cura. Jesus é o Senhor que nos ajuda. Jesus é o Senhor que nos liberta em nome de Jesus. Receba vida e saúde sobre os seus pés em nome de Jesus. Ele é o Senhor que nos sara, Ele é o Senhor que nos cura, Ele é o Senhor que nos ajuda em nome de Jesus. Há pessoas que têm inflamação no corpo em nome de Jesus. Toda a inflamação seque desde a raiz em nome de Jesus. Receba vida
e saúde divina em nome de Jesus. Vida e saúde divina em nome de Jesus. É tão bom pregar, falar debaixo da presença de Deus. Mas lembre-se você e eu, para sermos usados por Deus, a sua vida tem que estar fundamentada no amor, no verbo, na palavra de Deus. A sua vida, a minha vida, precisa de estar fundamentada na palavra viva de Deus. O Senhor sara, cura, ajuda e liberta. Não há honra maior do que ter a capa de Deus, do que ter a unção de Deus e semear nas pessoas. Semear o quê? Semear a palavra. Deus enviou a sua palavra e os sarou e o livrou da sua destruição. Então, neste dia, eu estou falando exatamente a palavra que nós necessitamos. A palavra que nós precisamos. A palavra que nos alimenta. A palavra que supra as nossas necessidades. Diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe que Jesus curava muitas vezes com a sua palavra. Jesus curava pessoas com a sua palavra. Nós podemos curar pessoas com a nossa palavra, que não é nossa, é a palavra de Deus. Pessoas com palavras são animadas, pessoas com palavras são derrubadas. Com palavras podemos construir, com palavras podemos destruir. Mas nós não somos da destruição, somos da construção. Edificar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família sobre a palavra viva de Deus. Todos os dias declarando a palavra, aquilo que fizemos logo de início, todos os dias orando em línguas e vamos construindo a nossa vida. Proteção sobre a palavra. Os céus e a terra passam, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Nem o seu carro, nem o meu carro, nem a casa, nem a árvore de Natal, nem as luzes, nem isto, nem aquilo não é gravata. Hoje é nova, amanhã é desnova. Hoje é bonita, amanhã não presta. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. E diz assim em Mateus 8, 5 a 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou de junto dele um centurião, rogando-lhe, pedindo-lhe. E quando a gente pede ajuda a Jesus, Jesus sempre ajuda. Quando a gente pede a ajuda de Jesus, Jesus sempre ajuda. E este centurião ainda não tinha entregue a vida a Jesus, mas confiava em Jesus. Já viu pessoas, orações são respondidas, e ainda não entregaram a vida a Jesus. Mas que porque pedem a ajuda de Jesus, Jesus ajuda, mas precisam de entregar a vida a Jesus, rogando-lhe. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Este senhor tinha um criado em casa que estava paralítico e estava violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, e Jesus nos diz, eu irei e lhe darei saúde. As pessoas que querem saúde, já vi a gente vem aqui receber. Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, nem uma pregação de 1 hora, só uma palavra, fala só uma palavra e o meu criado sara. Uma palavra. Não vou lá, não lavo um chá, um medicamento, eu escuto, fala uma palavra. Nunca ouvi isto de nenhum lado, pessoas serem curadas por palavras. Então, palavras curam,
Palavras ajudam, palavras podem matar ou palavras podem dar vida. E o criado deste homem foi curado com a palavra de Jesus. Quando nós falamos a palavra de Jesus, tiramos a morte e damos vida. Por isso é importante nós falarmos aquilo que Jesus diz. Falarmos aquilo que Jesus diz. Jesus diz em João 8, 31 e 32, diz assim: Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: eu também digo às pessoas que acreditam em mim. Se vós permanecerdes na minha palavra, diz Jesus, permanecermos na palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, a palavra que é a verdade, e a verdade vos libertará. O que é permanecer na palavra? É estudar a palavra. É meditar na palavra de Deus, é pensar na palavra de Deus, é falar a palavra de Deus, é declarar a palavra de Deus, é vivermos sobre a palavra de Deus. Por isso, todos os dias, eu preciso de ouvir a palavra viva de Deus. Em Mateus 8, 14 a 17 diz assim: Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desta acamada e com febre. A senhora estava lá acamada, tinha febre. E quando a pessoa está acamada e tem febre, o que é que a pessoa está deitada? Não está ânimo para nada, nem fazer comida, nem cuidar dos filhos, nada. E o que é que Jesus fez? Tocou na mão da senhora. E a febre deixou. E levantou-se e disse: eu não tenho tempo de servir a Deus. Não. Levantou-se e serviu-os. Já viu? Então Jesus cura, ajuda para nós servirmos o reino. E servir o reino é primeiro ter comunhão com Deus e transmitir a vida às pessoas. Já viu? É que posso transmitir vida, porque a vida está em mim. Jesus é o pão da vida, vida, vida em nome de Jesus. Jesus é o pão da vida, vida, vida. Fazer as coisas debaixo da presença de Deus, tudo é fácil. Por isso agora eu compreendo cada vez melhor: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ai, servir a Deus, muitas tribulações, muitas aflições. Pois, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Você é pastor por quê? Deus o chamou? Se Deus o chamou, há um manto sobre si. Se Deus não o chamou, é pesado. Não é saber muito da Bíblia, não é tirar escolas bíblicas, não os fatos, não é gravar. É uma chamada de Deus. E porquê é que Deus chama uns e não chama? Deus chama a todos. Mas Deus não chama todos para a mesma missão. Deus chama uns para apóstolos, mas Deus é que chama. Alguns se dizem apóstolos, mas Deus não os chamou para apóstolos. Chama outros para profetas, uns se dizem profetas, mas Deus não os chamou para profetas. Outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento ou crescimento dos santos. Glória a Deus. Mateus 8, 14 a 17 diz assim: tocou a mão e a febre deixou e levantou-se e serviu. Chegando à tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Porque é que a pessoa estava endemoniada? Porque andava em bruxaria, em feitiçaria, iam a Fátima, anda a fazer cultos dos mortos, rasas os mortos, todas essas coisas. Ah, mas eu não acredito nisso, meu amigo. A minha missão é ajudar e ensinar. E chegando à tarde, traçaram muitos endemoniados. E ele, Jesus, com a sua palavra expulsou deles os espíritos. Já viu? Há pessoas que têm espíritos. Espíritos de enfermidade. Sabe porquê? Porque andam nesses caminhos. De idolatria, de feitiçaria, de invocar mortes e depois vêm vultos à noite e pagam a pessoas para fazer mal a outras.
Em nome de Jesus, eu destruo o poder do inimigo que tem atacado pessoas, cristãos, inclusivamente que nos estão a ver e ouvir. Eu falo a unção de Deus que está sobre a minha vida, destruir isso em nome de Jesus. E diz assim, e curou a todos os que estavam enfermos. Diz que Deus enviou a sua palavra, ele com a sua palavra expulsou. Então Jesus curou com a palavra. Nós falamos a palavra cura, a palavra ajuda, a palavra salva e a palavra liberta, glória a Deus. Diz a Bíblia em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Eu vou pedir à Betinha que me traga aqui Santa Ceia. Glória a Deus. Diz que o salário da gente pecar era a morte. Glória a Deus. Então, mas glória a Deus porquê? Pela morte? Não. Porque o resto diz aqui, vê lá se consegues ler aqui. Bom dia. Vê lá se consegues ler aqui, Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então já viu porque é que eu estou dizendo isto? O salário do pecado é a morte, mas glória a Deus. Que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Podes ir distribuir pão e vinho, obrigado. Podes ir. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pede a ajuda de Jesus e Jesus dá. Mas precisamos de entregar a vida a Jesus. Quando a pessoa pede a ajuda de Jesus, Jesus ajuda. O centurião ainda não tinha entregue a vida a Jesus. E Jesus curou o criado dele. Jesus curou a sogra de Pedro. Estava acamada. E a seguir ela serviu a Jesus. Não foi curada para... não tem tempo para Jesus. Não tem tempo para Jesus. Então lembre-se que o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus, diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então só por isso já dá para a gente tomar Santa Ceia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Vamos tomar Jesus. Oh, glória a Deus. Pelo dom gratuito de Deus é a vida eterna com Jesus. E vou dizer uma coisa, a vida eterna, a gente podia viver eternamente, mas sem Deus, era uma vida eterna muito chata. Mas com Deus é uma vida eterna, mas muito boa. Todo ser humano vai viver eternamente, com Deus ou sem Deus. E nós vamos viver com Deus, não por causa da nossa perfeição, mas daquilo que Jesus fez. Por isso é que tomamos pão e tomamos vinho. Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é repartido por vós. E o vinho simboliza o sangue de Jesus. Glória a Deus. Até podíamos tomar a Santa Ceia todos os dias. Há pessoas, às vezes, que a enfermidade vai à carne deles e eles tomam a Santa Ceia 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia anunciam a morte de Jesus. De manhã, ao meio-dia e à noite. Alguém diz, mas é preciso isso tanto? Meu amigo, quando você vai ao médico, o doutor diz, recebe 3 vezes ao dia. Você toma e caladinho. E nem sequer pia. A ti qual é o mal da gente anunciar a morte de Jesus de manhã, ao meio-dia e à noite? Mas não é preciso isso. Então siga o seu caminho. Se acha que não é preciso, veja o fruto da sua vida. Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus quando o sol se põe. Uma música que diz Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe. Mas tanto Jesus, louvai, louvai, louvai de manhã, louvai ao meio-dia, louvai, louvai, louvai quando o sol se põe.
Mas é preciso Jesus esse tempo todo. Louvai, louvai. A ti é preciso sempre problemas o dia todo. De manhã, louvai ao meio-dia. Louvai, louvai. Louvai quando o sol se põe. Cantai, cantai, cantai. Cantai de manhã, cantai ao meio-dia. Cantai, cantai, Cantai quando o sol se põe. Já posso cantar 3 vezes ao dia de manhã, ao meio-dia e quando o sol se põe, em nome de Jesus. Que haja sol, que haja chuva, em moderação, carrega a terra, que as necessidades do povo sejam supridas. Pai, em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus pelos governantes da nossa cidade, do nosso distrito, do nosso país, e declaro que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Oro pela saúde, pelas reformas, pela benesse do povo português, em nome de Jesus. E amarre e desligue todo o principado, toda a potestade, todo o príncipe das trevas, e que a idolatria do nosso país caia, em nome de Jesus. E que a luz que é Jesus se levante em nome de Jesus. E aqueles que estão mortos ressuscitam em nome de Jesus. Declare vida e saúde em nome de Jesus. Pai, obrigado em nome de Jesus, estás sarando toda e qualquer enfermidade. Eu liberto a unção de Deus em nome de Jesus. Desde a planta dos pés até ao bico da cabeça. Toda a enfermidade seque desde a raiz em nome de Jesus. Todo o problema nos olhos, no couro cabeludo, na boca, seque desde a raiz em nome de Jesus. Nos pulmões, em nome de Jesus, problemas de coração, problemas de arritmia, sequem desde a raiz em nome de Jesus. Problemas nas vias urinárias, cálculos nas vias urinárias, sequem desde a raiz em nome de Jesus. Problemas de inflamação nas senhoras, problemas de inflamação nos homens, na próstata, sequem desde a raiz em nome de Jesus. Problemas de garganta, sequem desde a raiz em nome de Jesus. Problemas nas costas, sequem desde a raiz em nome de Jesus. Declaro vida. Problemas de artrose, sequem desde a raiz em nome de Jesus. Jesus é o Senhor que sara, o Senhor que cura. Se houver aqui alguém enfermo, em nome de Jesus, receba a unção de Deus sobre o seu corpo. Diga entre si, baixinho no seu coração, aquilo que você precisa, receba em nome de Jesus. As pessoas que estão a assistir do outro lado, fale com Deus agora baixinho. Aquilo que você precisa, receba com fé em nome de Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente em nome de Jesus. Há pessoas incrédulas que estão a assistir à palavra de Deus. Pessoas cristãos dizem que Deus não cura. E você está a sentir um calor sobre o seu corpo. Está a sentir um calor sobre o seu corpo. Eu falo a unção de Deus sobre o seu corpo em nome de Jesus. Que as suas necessidades sejam supridas para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, estás curando, ajudando e suprindo as necessidades do teu povo em nome de Jesus. Há pessoas que precisam de se reconciliar com o Senhor, que andam afastados do Senhor. Este é o tempo e esta é a hora da reconciliação. Afaste-se da idolatria, afaste-se dos deuses, dobre os seus joelhos e convide Jesus à sua vida e ao seu coração. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Há pessoas que andam no meio católico e à noite têm sonhado com mortos, têm sonhado com pessoas que já faleceram. A unção de Deus está atuando agora e está destruindo isso em nome de Jesus. Deus ajuda, mas você afaste-se da idolatria,
da feitiçaria, você guarda crucifixos em casa, guarda a imagem da Senhora de Fátima, destrui-se em nome de Jesus. A presença de Deus está sobre si. Você está a dizer, se isso dizer na Bíblia, eu faço. Então lê lá Êxodos capítulo 20, versículo 1 a versículo 5, que diz tudo isso. Para não se dobrar os joelhos de idolatria na feitiçaria, que só Jesus é o único Senhor, é o único caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado em nome de Jesus. Há pessoas que sentem alergia nos ouvidos, comichão nos ouvidos. Em nome de Jesus, toda a alergia nos ouvidos, comichão nos ouvidos, seque desde a raiz, em nome de Jesus. Há pessoas que sentem zumbidos, em nome de Jesus, falam unção de Deus. Sobre os seus ouvidos, todo o zumbido seque desde a raiz, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu podia continuar a ministrar aqui na unção de Deus. Mas vou falar uma palavra de finanças e vamos terminar a reunião em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que cada um de nós seja um canal nas mãos de Deus em nome de Jesus. Para glorificar a Deus em nome de Jesus. Então agora vamos semear no reino de Deus. Deus ama o que dá com alegria. As pessoas têm lá o número da conta. Mas antes vamos declarar a palavra de Deus. E ontem estava a arrumar coisas no meu escritório. Preparei a palavra daquilo que vou falar. Mas Deus me fez lembrar, enquanto orava em línguas, aquilo que eu tinha perguntado a Deus há 10 ou 15 anos. Então Deus não se esquece aquilo que perguntamos e nós também não nos esquecemos a resposta que Deus nos dá. Eu um dia perguntei a Deus porque é que nós temos que semear. Nada de mal a gente perguntar as coisas a Deus. Sermos incrédulos é uma coisa, perguntarmos as coisas a Deus, Deus responde. Clama a mim e anunciar-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. E eu um dia, na minha sinceridade, perguntei a Deus porque é que nós temos que semear. E Deus me fez lembrar da palavra, daquilo que Ele me tinha dito. Dai e ser-vos-á dado. Quando nós damos, nós nos abrimos. A gente não pode receber sem a gente se abrir. Porque eu, graças a Deus, não te permito. Eu oro para os outros e Deus me dá. Ontem ia comprar uns shampoos, uns cremes na farmácia e uma das senhoras que estava lá no atendimento estava a atender uma senhora ali no balcão ao lado. E a senhora que estava no atendimento estava a ver a receita. Disse, toma este, e quando a conseguir dormir, tem mesmo que tomar este. Então, mas já tomei este. Não, mas o doutor receitou mais aquele, e quando a conseguir dormir, toma mais este. Por causa da ansiedade, da preocupação. 3 medicamentos. Já viu? 3 medicamentos. E Deus me fez ouvir aquilo. Glória a Deus. Então, a razão de eu não andar ansioso é porque eu também semeio nos outros. Não estamos a falar agora de dinheiro, já vamos falar acerca de semear. A gente semeia oração, colhe oração. Semeia vida, colhemos vida. Então aquilo que Deus disse no meu coração há uns anos atrás e diz hoje, e me relembra hoje para mim, para vocês que estão aqui, que as pessoas que nos assistem, é que a gente precisa de semear. A Bíblia diz, dai, a gente abre-se. E serve. Mas às vezes as pessoas que nós damos, imagine que Deus toca no seu coração, os dízimos, ofertas é para semear no reino de Deus, mas à parte disso Deus toca no seu coração para abençoar uma pessoa, como já tem tocado no meu e toca de muitas pessoas. Às vezes você pode estar a fazer aquilo que Deus diz e a pessoa não agradecer. Nem sequer disse obrigado, semeia nada, ainda disse nada. Mas quem é que disse para você semear? Foi Deus. Então mesmo que a pessoa não reconheça, Deus reconhece e Deus ajuda e recompensa. Estão a ouvir? Você fez uma coisa que sentiu no coração. Mesmo que a pessoa não reconheça, deixe estar que Deus do céu reconheça. Também houve coisas, e há coisas às vezes que faço, e quando estive no ministério, há coisas que eu fiz que os líderes não reconheceram, mas Jesus reconhece. Deus sempre dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E lembre-se que a recompensa não vem dos homens. Você fez uma coisa boa lá, o patrão. Até trabalhou mais um bocado, desarrascou aquilo e o patrão não reconhece. Mas Deus reconhece.
É estar que Deus ajude e abençoe. Mesmo que a recompensa não venha lá do patrão, Deus ajuda e recompensa. Então dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então a gente, ao dar, nós nos abrimos. Damos, abrimos. E depois recebemos, aleluia, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão, como uma vez disse um pastor, no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Já vi, porque Deus ama as pessoas, alerta e exorta. E lá em Malaquias também através do profeta. O povo andava afastado de Deus, isto de servir a Deus já não é assim tão bom, já não tinha tempo de ir à casa de Deus, já não honravam a Deus com os dízimos, com as ofertas, e Deus levantou um profeta novo, chamado Malaquias. Podia ser chamado João Silva, ou Betinho, ou Isabel, ou outro nome qualquer, mas chamado Malaquias. Malaquias. E então Malaquias declarou a palavra de Deus para eles, para nós hoje, e para as pessoas que recebem a palavra. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Desde o tempo dos pais. Meu pai já não servia a Deus. Vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes, para praticar, ouvir, viver. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Um profeta transmite a voz de Deus. Não eu acho, eu penso. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar. O povo ainda dizia, então, mas o que é que a gente está fazendo de errado? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizes em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Dízimo é a nossa primícia, os nossos primeiros frutos. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. E Deus disse, através do profeta, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Onde é que a gente recebe o tesouro? A palavra viva, onde somos alimentados espiritualmente. Há sítios que pessoas, eu não devia dizer isto, mas digo, que pessoas não recebem a palavra de Deus, onde não são edificados, são desificados, são condenados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, onde a gente recebe o tesouro, a revelação. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Lembre-se, sempre semear não oma. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, janelas. E eu às vezes tenho estado a meditar nisto e penso, janelas se abrem oportunidades. Deus faz as coisas acontecerem. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. Já vi no outro dia uma pessoa não muito longe daqui, não vou falar muito específico, muita gente me ouve até às escondidas, pôs-se a fazer um negócio. Se ele fosse cristão e orasse antes, comprar umas máquinas, isto e aquilo, olha, perdeu mais de 30 mil euros. Pá, 30 mil euros para si não pode nascer muito. Mas dá para a gente beber um cafezinho e uns almocinhos, não é, Betinha? É, então fiz. A Betinha está a ver. Então, glória a Deus. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Já viu o diabo a consumir o fruto do trabalho daquele senhor. E a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E então vereis outra vez a diferença. Mas aquele nascer. Então vereis outra vez a diferença. Mas o... Então vereis outra vez. Mas o outro não faz. Então vereis. Mas o outro já servia, agora nascer. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que o não serve. Glória a Deus. Aleluia. Então nós somos mordomos ou administradores das coisas que Deus põe na nossa mão. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
Há pessoas hoje que semeiam 100 euros de dízimo, outros 200, outros 500, mas já chega a altura que você semeia 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros e muito mais. Porque Deus, à medida que a gente vai sendo fiéis, Deus nos vai confiando em riquezas, não para construir o nosso reino em primeiro lugar, mas o reino de Deus. Isto é para irmãos, isto é para presbíteros e é para pastores também. Porque às vezes já pastores que querem construir o reinozinho deles, a casinha deles, o clubezinho deles, mas lembre-se que Jesus é o Senhor para todos, para os pastores e tudo. Porque às vezes os pastores pensam que estão isentos da palavra. A palavra de Deus é para todos e Jesus é o Senhor de tudo. E lembre-se, você que é pastor, quando fala de dízimos e de ofertas, está lá para sacar as pessoas, Deus vê o seu coração. E a gente, como homens de Deus, não devemos ser vigaristas e isso tudo, desculpe dizer isso, mas tenham unção e autoridade de Deus para dizer isso. Lembre-se que Jesus é o Senhor. É correto a gente falar de dízimos e de ofertas, mas não é para construir o reino do pastor, nem a casa do pastor, nem o futuro dos filhos do pastor, mas é para construir o reino de Deus. O reino de Deus. E lembre-se que Jesus é que é o Senhor e Jesus morreu por nós. Glória a Deus. Aleluia. Então nós aqui vamos semear ao vivo. Nós nos despedimos das pessoas em nome de Jesus. Desejamos uma semana abençoada. Eu não sei como é que vai ser a minha semana, mas sei que vai ser boa. Porquê? Mesmo às vezes parece que não vai começar muito bem. Que às vezes há stress, já isto, há aquilo. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, porque nós oramos. Deus, aquilo que está torto, tem direito a todo e todas as coisas cooperam. Vamos todos dizer, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, boa semana a todos. Eu podia pregar mais. Tenho unção para pregar mais. Tenho combustível, mas nos despedimos em nome de Jesus e espero que hoje alguém me convide para almoçar. Glória a Deus. Então, boa semana a todos em nome de Jesus. Amém.